OVNIs são suspeitos em desaparecimentos no Triângulo das Bermudas há muito tempo e fornecem uma possível solução para um dos mais intrigantes enigmas da região: navios fantasmas. Navios perfeitamente intactos, abandonados no mar, cujas tripulações desapareceram sem deixar rastro. Em 1873, um barco chamado Robert C. Winthrop foi encontrado em perfeitas condições, mas abandonado no Mar dos Sargassos. Em 1999, o Alisson Solane foi encontrado à deriva a 11 quilômetros da ilha de Andros. Em 2009, o Joy B foi descoberto perto de Memory Rock, com apenas um cachorro a bordo. Muitos dizem que as centenas de navios fantasmas encontrados nesse trecho do oceano são indícios de abduções alienígenas no Triângulo das Bermudas. Terça-feira, 12h35. Após 4 dias investigando a experiência de Vini com um OVNI, a equipe finalmente consegue uma pista com uma fonte surpreendente. É um vídeo do governo de uma aeronave militar perseguindo um orbe pelo espaço aéreo, que se encaixa na descrição do que a nossa testemunha viu. Olha só isso. Isso foi filmado em Aguadilha, em Porto Rico, na noite anterior ao avistamento do Vini. Tamanho, formato, direção, velocidade, é tudo similar. Dá uma boa credibilidade na nossa história e agora tudo que precisamos fazer é encontrar uma explicação. No momento, a gente está indo até Miami e encontrar com uns especialistas para saber o que eles acham disso. Olá, pessoal. Ei, tudo bem com você? Capitão Muito Lowe. prazer, Robert Powell. Muito prazer. Como vai? O Robert e o Morgan, esses caras têm várias credenciais importantes. A cabeça deles trabalha de maneira diferente da minha. Oi, Morgan, muito prazer. É um prazer. Morgan, prazer. Eu sou o Chuck. Eu sou aquele tipo de cara mais bronco, mas adoro nerds brilhantes. Eles são sensacionais. Muito obrigado por terem vindo encontrar com a gente. Conta pra gente o que vocês fazem. O nosso grupo se chama Coalizão Científica de Estudos de Fenômenos Aéreos Não Identificados. Somos em 62 indivíduos. 24% têm doutorado. Todos temos formação científica e todos temos interesse em fenômenos como esse. O que vocês chamam de fenômenos? Objetos voadores sem explicação conhecida. Então são OVNIs? Sim, são basicamente a mesma coisa. Nós assistimos ao vídeo, mas vamos direto ao ponto. Ele é real? Sim, o vídeo é real. Não há a menor dúvida quanto a isso. Nós conseguimos a data do radar e, por meio da data do radar, sabemos que o avião que aparece no vídeo existia naquele momento, naquela localização. E eu sei que era um avião militar baseado no número do transponder. 1h30. Chuck e Moe se encontram com cientistas para examinar um possível indício em vídeo de um OVNI. As imagens foram registradas por um bombardeiro da alfândega norte-americana com uma câmera infravermelha sobre um aeroporto civil militar em Porto Rico. E o mais chocante, ele foi filmado na noite anterior a um avistamento parecido na Flórida, na extremidade oposta do Triângulo das Bermudas. Muito bem, isso foi em 26 de abril de 2013 em Aguadilha, Porto Rico. Como podem ver, tem esse pequeno objeto voando. Parece que ele está quase voando ao acaso, como se fosse um balão. Certo? Eu paro o vídeo que vemos no fundo da imagem são vacas. Portanto, as imagens estão em Infravermelho. Infravermelho, exatamente. Preto é quente, branco é frio. Nos dá uma referência de temperatura porque sabemos que as vacas, em Com média, têm certeza. 43 graus. Essa é a sua temperatura corporal. Então é tão quente quanto uma vaca? Isso, tão quente quanto uma vaca ou mais. Mas que tipo de vaca voadora é essa? Foi isso que me deixou mais intrigado. Quando esse objeto atinge a água, ele desaparece por 1/3 de segundo e, a olho nu, você não vê mesmo nenhum espirro da água. Mas olha só o que acontece. O objeto que você vê aqui meio que bate nas ondas e quica bem aqui. Como ele consegue ficar no ar e entrar na água? Excelente pergunta. Eu não faço a menor ideia de como ele faz isso. O vídeo dá muita credibilidade ao relato que o Vini fez. As semelhanças entre as situações, a maneira como ele falou sobre o objeto e sobre como ele entrava e saía da água, a velocidade, o formato, tudo isso dá muita credibilidade para tudo que o Vini disse pra gente. Muita gente quer acreditar que é um balão e pronto. Dizem, bom, o objeto não entrou na água de verdade. Deve ter uma nuvem ali no meio.
E claro que a resposta lógica é que se uma nuvem bloqueasse a imagem infravermelha de um objeto, ela teria que bloquear também as ondas. Mas as ondas continuam ali. Sim, você quase consegue ver aquela nuvem. Então você teria que dizer Indo que junto. ela era uma nuvenzinha que seguia o objeto enquanto ele passava por ali. Você está usando bom senso e ciência novamente. Como você se atreve? Exatamente. Foi isso que aconteceu. Tendo sido militar, a minha primeira consideração era que parecia um míssil Tomahawk. Pensamos de maneira parecida. Foi isso que passou pela minha cabeça como explicação mais provável. Mísseis Tomahawk são usados em combate pelo exército norte-americano desde 1991. E eles podem ser lançados debaixo da água por submarinos. Inicialmente, o foguete impulsiona um míssil de 1.400 quilos pela água e para o ar, onde suas asas se abrem e o motor a jato é acionado. Porém, não há indícios de que o governo norte-americano tenha desenvolvido alguma tecnologia capaz de permitir a reentrada do míssil na água durante o voo. Não temos um míssil capaz de sair da água assim. Tá certo? Sem emissão de calor. Sem um impulso. Exatamente. Você poderia pensar em um drone, mas eu não conheço nenhum drone capaz de sair da água sem algum tipo de propulsão, como um foguete, talvez. Existe alguma coisa no planeta capaz de voar dessa maneira? Não que eu saiba. Não está olhando para um pássaro, um avião. Isso não é uma aeronave. Eu não conheço nenhum objeto feito por humanos que tenha essas características. Já se pegou naquele estado em que fica inquieto sobre a possibilidade de não estarmos sozinhos? É o tipo de coisa sobre a qual a gente sempre se pergunta. Foi sensacional. demais. Foi a melhor reunião que já fizemos, É eu bem acho. incrível assistir esse vídeo, Eu não consigo explicar. né? Com o vídeo comprovado, Chuck e Mo conseguem conectar duas aparições semelhantes de OVNIs em extremidades opostas do Triângulo das Bermudas. Será possível que a testemunha tenha visto o mesmo objeto filmado pela alfândega norte-americana na noite anterior? Ou será que dois objetos semelhantes visitaram o Triângulo ao mesmo tempo? Um vídeo é muito mais confiável. Se você tem uma filmagem, uma prova concreta, não tem coisa que alguém possa dizer a respeito. Agora que eu sei que a filmagem do OVNI é legítima, a minha prioridade é encontrar outras testemunhas que tenham visto a mesma coisa que eu vi. Devemos chamar o pessoal? Com toda certeza. Vamos ligar pro David. – 9h55 da manhã. Depois de 3 dias de pesquisa, a equipe consegue localizar uma testemunha que também alega ter visto o OVNI da Flórida. Cabe a Mike e Chuck determinar se ela é confiável. Agora a gente vai encontrar com outra testemunha, o Chris. Eu sou o Chuck. Esse é o Mike. E aí, tudo bem? Muito prazer. É isso que a gente faz. Você vai a campo, encontra a testemunha, põe à prova o que ela tem a dizer, você vê se tem alguma coisa que possa reforçar a história da outra testemunha. É assim que você encontra os indícios. Então, foi aqui que aconteceu? Isso mesmo. Eu detesto contar essa história, porque as pessoas acham que a gente é doido quando fala essas coisas, sabe? Mas eu tava aqui de manhã pescando, devia ser umas 6h30, 7 horas da manhã, o sol tava começando a subir, entende? Eu não tava prestando muita atenção, tava colocando a isca no anzol, e quando eu fui lançar a vara, olhei pra cima e vi uma bola surgindo. Ela ficou pairando. Foi estranho pra caramba, sabe? Eu não entendi o que tava Eu acontecendo. entendo. O meu cérebro não conseguia processar. Então eu peguei o celular e, quando eu enquadrei o objeto na câmera, ele desceu reto pra trás das árvores. Ele fez algum tipo de zigue-zague ou alguma coisa Desceu parecida? direto pra trás das árvores. Ele subiu e depois desceu. A experiência da testemunha aconteceu a menos de 10 quilômetros do avistamento original do OVNI e se encaixa com a descrição de um objeto que sobe pelos ares antes de afundar no oceano. Será que ambos os avistamentos podem ser prova de atividade alienígena?